Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até o versículo 3. Até o versículo 3. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, acabamos de ler a tua palavra, nesse texto que vamos meditar, e te suplicamos por iluminação, para a compreensão das demandas dessa palavra rica, poderosa, inaudita, singular, e que, Deus, possamos aplicá-la em nossa vida nesse tempo de tantas reticências, mas de segurança daquele que colocou o coração no Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante consideração sobre quem Deus é e o que Deus está fazendo, refletida no que somos nós e como seus amados, como Ele nos trata, nos ajudará a enfrentar não somente esse tempo atual muito difícil, mas também todos os momentos da nossa vida, inclusive quando experimentamos ou quando experimentarmos o tempo da bonança e da paz. Toda a perfeição de propósito e realização está em Deus. Dito de outro modo, usando as palavras do pregador, o grande pregador Charles Spurgeon, em um sermão pregado no Tabernáculo Metropolitano em 6 de junho de 1875, Deus não pode mentir. Nele e em todas as suas ações, a fidelidade brilha na maior perfeição possível. Não há emergências com Deus, no qual ele poderia ser levado a agir com inverdade. Não existem pressões nem dificuldades, e não há enfermidades que poderiam produzir falsidade nele. Eu sou o Senhor, eu não mudo, afirma. Encontre-o onde você quiser. Ele é o que era e o que sempre será. O eterno e sempre glorioso eu sou, sobre quem as circunstâncias não podem ter nenhum tipo de influência. Quem, na verdade, não sabe nada de circunstâncias, pois ele preenche, que na verdade não sabe nada, ou seja, não depende das circunstâncias, pois ele preenche todos os lugares e todos os tempos e todas as eras estão presentes com ele. Quanto às criaturas, continua Spurgeon, elas são como nada diante dele, e ele é tudo em todos. Sempre verdadeiro, sempre verdadeiro por natureza, e fiel à sua natureza, é o Senhor nosso Deus, e 3 vezes seja adorado o seu santo nome. Por Jesus Cristo, nós apresentamos a ti, ó Senhor, a nossa adoração e louvor. Assim encerra Spurgeon a parte da sua construção acerca de quem Deus é. Essa atitude de celebração, e ele conclui adorando, diante desse mergulho no ser de Deus, na capacidade, na eternidade de Deus, o leva a adorar. Esta atitude de celebração faz parte da vida de quem descansa nos braços providentes de Deus Pai, de quem foi abraçado pela entrega sacrificial e substitutiva do Filho, Jesus Cristo, e de quem foi feito casa permanente do Santo Espírito de Deus. É assim que devemos contemplar a vida que Deus nos dá nessa terra, como oportunidade de refletir sua glória no caminho do aperfeiçoamento, ao objetivo que ele deseja para nós, que é a semelhança do Filho Jesus Cristo. Essa jornada de fé é cercada pelo tempo, pela variação das circunstâncias, pelos elementos não detalhados da providência divina. Mas, sobre tudo isso, ainda que desconheçamos esses detalhes do trabalhar de Deus, Deus está dirigindo, porque Ele não muda, e no decorrer da história revela os seus propósitos. Nós somos dele.
Ele é nosso. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Aquilo que parece ser nossa maior necessidade pode ser algo desnecessário. No entanto, Deus sabe, sem qualquer possibilidade de erro, onde precisamos crescer. Quais são as áreas da nossa vida que precisam de ajustes urgentes? E Ele executa seu plano com uma precisão tal que excede muito a de qualquer meticuloso cirurgião. Deus faz o diagnóstico correto da nossa necessidade e Deus faz a aplicação do melhor remédio. Todavia, o desenvolvimento desse belo caráter, isto é, o caráter semelhante de Cristo, o caráter de Cristo em nós, se Deus está ativamente envolvido nesse maravilhoso programa, não ocorrerá em nossa vida sem o caminho espinhoso da peregrinação nas adversidades. Então, esse programa maravilhoso de Deus, que é de tornar-nos semelhantes ao seu Filho, é construído nesse caminho de peregrinação em meio a profundas adversidades. Precisamos, então, compreender como é que esse trabalhar de Deus em nossa vida de peregrinação nos sinaliza, é realizado em nós, e como devemos enxergar-nos a partir desse prisma do trabalhar de Deus, mesmo em nossa jornada diante da adversidade. À luz de Hebreus 12, nesses 3 versículos aqui que lemos, podemos observar esse trabalhar de Deus em nossa vida no caminho da peregrinação. A palavra-chave aqui desse capítulo, se você observar aí atentamente, é a palavra suportar, que ela também vai aparecer em outro verso, como a resistir. Versículo 2, ela é traduzida lá por paciência, no verso 2. No verso 3, no verso 7, essa palavra é traduzida por sofrer. Verso 20, de igual modo, a ideia para resistir ou suportar vem acompanhada aí pelo contexto de sofrimento. A palavra significa, então, suportar debaixo de sofrimento. Ou seja, suportar debaixo de prova contínua. A ideia que exige de nós aqui uma atitude constante de firmeza, mesmo quando é difícil avançar. Essa é a força da palavra ou do verbo suportar. É aguentar mesmo quando é difícil o avanço. Esses cristãos, destinatários da carta aos Hebreus, estavam atravessando exatamente assim um tempo de prova. Você pode observar isto lendo os versículos 32 a 39 do capítulo 10. Eles estavam tentados a dar-se por vencidos. Capítulo 12, versículo 3. Nenhum deles havia sido chamado ainda para experimentar, naquele contexto, a morte. Versículo 4 do capítulo 12, por exemplo, a provação ainda não havia atingido aquele limite da exigência da vida física. Versículo 4 do capítulo 12, mas o fato é que eles estavam sendo provados. E para animá-los à confiança em Cristo, o escritor da epístola, que nós sabemos quem é, isto tem pouca relevância para a crença na inspiração do texto, que cremos assim, estimula esses irmãos a recordação, a consideração de quem Deus era e o que Deus estava fazendo com eles. 3 aspectos nesses textos, nesses 3 versos que lemos, nos permitem a ajuda na continuidade do avanço, do crescimento, do entendimento do trabalhar de Deus mesmo diante das adversidades necessárias no nosso caminho de peregrinos. A vida cristã foi planejada, irmãos, para ser uma vida de crescimento contínuo, constante. Todos nós desejamos crescer, mas geralmente nós resistimos ao processo. Como assim, pastor? Como é que o senhor está dizendo que eu resisto ao processo de crescimento? Se considerarmos que faz parte do processo de crescimento a presença das adversidades, a presença da dor,
Isso acontece porque temos a tendência de focar a atenção na própria adversidade. Por isso desanimamos, por isso nos desesperamos, não poucas vezes, no sentido da tristeza profunda mesmo, da inquietude, da ansiedade. Então, focando as adversidades, ao invés de olharmos com os olhos da fé, além dos eventos que Deus está operando em nós, nós não percebemos ou não admitimos, muitas vezes, que faz parte desse crescimento contínuo, as lições de casa, as provações. Então, a primeira lição que extraímos daqui, desse trabalhar de Deus na nossa vida, em tempos de adversidades na nossa peregrinação, é a lembrança que nossa vida é por fé. Nossa vida é por fé. Por fé. Veja o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Também nós. Quando o escritor usa essa expressão, também nós, ele está situando aquela comunidade provada num contexto maior do que a vida e as dificuldades daqueles próprios irmãos. Ele estava situando a vida daqueles irmãos na história maior. E nessa história maior estão incluídas todas as histórias de todos os que vivem pela fé, de todos os crentes, em todos os lugares. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Bom, é importante lembrar, no capítulo 11, essa nuvem de testemunhas mencionada pelo autor, aqui no capítulo 12, é a lembrança que ele havia levantado do capítulo 11, que a gente conhece como a galeria dos homens e mulheres de fé, a história. O autor, então, está lembrando do que ele escreveu, lembrando da história maior na qual estava inserida aqueles homens de fé do passado, que viveram por fé e que, por causa disso, aqueles irmãos não estão desprovidos de exemplos, não estão desprovidos de histórias marcadas pela providência de Deus ao chamar pessoas para viverem na adversidade, respondendo em fé. Eles todos responderam em fé. A vida e a esperança estava calçada em fé. Então, ele faz essa ponte entre aplicando o capítulo 11 aos leitores do capítulo 12, revelando que aqueles crentes lá do capítulo 11, nomeados ou não, os conhecidos ou os desconhecidos, são testemunhas que precisam evocar são testemunhas evocadas na nossa trajetória de fé. E nós somos também homens e mulheres de fé. De certo modo, aqueles irmãos do capítulo 11 estavam dizendo: a vida de fé é a vida que vence. Olhem para trás, olhem para a história, olhem que Deus levantou. Olhem, vocês são chamados para a vida por fé. Estes exemplos são colinas que nos estimulam a seguir adiante, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, primeira consideração, o trabalhar de Deus na nossa vida em tempos de peregrinação, lembrem-se de que a vida de vocês é por fé. Na segunda lição que aprendemos nesse trabalhar de Deus na nossa vida, na nossa jornada de peregrinação, é que nós não devemos desviar o olhar do alvo, que é Cristo. Então, nós temos o final do versículo 1 e o início do versículo 12, o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando
Atente-se para essa expressão contínua, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, não desviem o olhar do alvo, que é Cristo Jesus. No capítulo 11, os leitores olhavam, são convocados para olhar para trás, para a observação de como os santos, alcançados, feitos santos pela fé do Antigo Testamento, terminaram a carreira da vida, ou melhor dizendo, a sua peregrinação, terminaram vitoriosos e com fé. E o quadro aqui é de uma arena, de um estádio, onde os espectadores são aqueles destacados no capítulo 11, e eles estão olhando para a gente no meio da arena, e como aqueles que já terminaram a corrida, já terminaram a peregrinação, estão nos estimulando, como se estivessem gritando das bancadas da arena, para que nós não desistíssemos, não desistamos, para que nós avancemos, porque eles são esses exemplos de que isto aconteceu no passado. Agora, a exigência é de desvencilhamento de todo impedimento da carreira, para que nós terminemos esta peregrinação trabalhados por Deus. Nós precisamos nos despojar, esta linguagem usada pelo autor, de todo o peso, e peso aqui faz relação com o pecado é aquilo que atrapalha a nossa jornada, atrapalha o progresso, o plano de Deus de fazermos semelhantes a Cristo, e tudo aquilo que dificulta a nossa carreira, a nossa jornada. Devemos, então, tirar coisas, e devemos também manter o olhar na meta, devemos manter os nossos olhos em Cristo. Essa mesma ideia Paulo trabalha, o apóstolo Paulo, por sua vez, em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16, também salienta esta mesma construção, dizendo que nós devemos manter os olhos em Cristo, aquele que havia terminado a carreira. Então, observe aqui o que o autor está fazendo. Ele parte da experiência comum e dos crentes do Antigo Testamento, chamando-os de nossos espectadores ou de nossas testemunhas, que nos rodeiam, que sinalizam que nós devemos avançar, porque eles também tiveram lutas, dificuldades e avançaram. Agora, ele eleva a situação para mostrar que tanto aqueles crentes do Antigo Testamento, quanto os crentes na ocasião da escrita que receberam essa porção de Hebreus, deveriam olhar como padrão Jesus. Aqueles crentes do Antigo Testamento, nomeados ou não no capítulo 11 de Hebreus, venceram, e aqueles crentes do Novo Testamento que estavam recebendo aquela porção sagrada venceriam, e nós que recebemos essa porção nessa noite venceremos se os nossos olhos estiverem postos naquele que é o autor da fé. Coisa maravilhosa, que coisa bela é esta, o que o Senhor está nos falando aqui. O Senhor nos lembra que pessoas que lidam também, compartilham das nossas mesmas lutas e dificuldades, que são frágeis, que são débeis em muitas áreas, foram alcançadas pela obra do perfeito, do autor da fé, e venceram a jornada. Eles já passaram. Eles estão na história como estímulo para a nossa construção, para o nosso crescimento. Mas isto só se deu por causa do autor e consumador da fé. Então o autor agora levanta os olhos para dizer, eles estavam olhando para isto, para Jesus. Vocês querem saber por que eles venceram? Vocês querem saber como é que eles se mantiveram firmes no processo da peregrinação? Porque eles estavam olhando para o autor e consumador da fé. E é isso que nós encontramos aqui no versículo 2. Esse é um olhar fito, esse é um olhar concentrado, este olhar, a expressão olhando firmemente é olhando na suficiência de, isto é, considerando sobre todas as coisas, em todo o tempo, quem é o autor da nossa fé. Isto é demais, deveras animador. É verdade. Jesus é o autor e consumador da nossa fé.
E ele promove todas as mudanças em nossa vida. A dinâmica é esta: quanto mais focamos a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, quanto mais o admiramos, quanto mais o adoramos com nossa vida, mais será a nossa transformação, mais profunda será a nossa transformação. Como ele é para sempre admirável, como ele está operando mudanças em nossa vida, quanto mais admirarmos a sua admirável pessoa, mais profundas serão as mudanças que ele admiravelmente está produzindo em nossa vida. O apóstolo Paulo coloca do seguinte modo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, escute isso, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olhar para Jesus produz transformação. Para quem devemos olhar nesse tempo de peregrinação e de extremas adversidades, irmãos? Para o autor e consumador da nossa fé. Porque quanto mais olharmos para Jesus Cristo, mais transformados profundamente seremos. E mais fortalecidos para atravessar esse deserto estaremos, sem temer, sem desesperar, e sabendo, inclusive, como consolar os que estão em desespero. Quanto mais admiramos o autor e consumador da nossa fé, mais os medos de nossa alma são afugentados. Então, olhemos para ele, aprendamos de sua pureza, e então seremos conduzidos a viver como ele é. Passaremos a enxergar o pecado como ele enxerga, ofensivo, de profundo desagrado ao Pai, e então fugiremos do pecado. Quando olhamos para Cristo, adquirimos um novo olhar das circunstâncias, por mais assustadoras que elas sejam, por mais difíceis que se apresentem, nós as enxergaremos como passagem para a conquista, para o cumprimento do programa de Deus. A expressão que eu costumo usar, de vez em quando, as mais intensas provações, segundo a ótica de Deus, são apenas lições para o nosso crescimento. Tarefas para casa. E você tem, e eu também, muitas tarefas para desenvolvermos nesse processo. Portanto, a chave está em olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Cristo, aprendemos também a reagir diante da oposição. Veja como Cristo reagiu. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a adversidade. Aqui é mais intensa, a cruz. Não fazendo caso da sua ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. A ideia aqui de não fazendo caso da sua ignomínia é de que os seus olhos não estavam fitos propriamente na vergonha ou no preço a pagar de desprezo, mas os seus olhos estavam fitos no resultado daquele sacrifício. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra si mesmo, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, apreendemos aqui que o olhar para Cristo, como autor e consumador da nossa fé, significa um olhar que considera o final da história. Um olhar que considera os resultados diante do Pai, que se agradou, e considera que não há nada que Deus não use para o nosso bem, para a realização do seu programa de fazer-nos
como o seu filho. Jesus enxergava o final do processo. Jesus estava contemplando a alegria do seu Pai. Por isso ele suportou a cruz. Ele, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a agonia, a intensa agonia física, o sofrimento espiritual infinito por suportar a ira de Deus por nossos pecados. A morte de Cristo na cruz foi a maior calamidade que já aconteceu. E ele suportou para a alegria que lhe estava proposta, que nos incluía. Então, o desenvolvimento desse caráter de Cristo em nós não ocorrerá também sem que entendamos que as nossas adversidades devem ser encaradas na perspectiva do final da prova, do final da história. É por esse ângulo que o apóstolo Tiago alenta os crentes na sua carta, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensinando como devemos responder às adversidades, e a chave ali é a lembrança do resultado, do fruto da adversidade. O que é que produz a adversidade? Nessa mesma toada, encontramos a Romanos, capítulo 8, texto muito conhecido, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A base da nossa esperança e alegria não é a adversidade, e não é a resposta, não é simplesmente a resposta passiva diante dessa crise que estamos vivendo. Quando eu chamo de resposta passiva, é o cruzar os braços e passivamente afirmar que simplesmente porque Deus está no controle, Ele é soberano, nós cessamos nossas atividades e disciplinas espirituais e esperamos o fim do mundo. Não. A atitude aqui tem a ver com a expectativa dos resultados, tem a ver com o desenvolvimento do nosso caráter dia a dia. Isto deveria fazer-nos alegres diante das adversidades, porque vamos sair dessa crise, irmãos, mais pacientes, porque a provação produz paciência, mais perseverantes, porque a provação produz perseverança, mais cheios de esperança, porque a provação produz esperança. Deus nos orienta para que esperemos nele, porque sabemos que ele está no controle dessa situação, bem como de todas as demais que o mundo já viveu. Há uma expressão, há uma frase muito proveitosa do Horatius Bonar, e ele diz assim: ele, falando de Deus, ele que conduz esse processo, não pode ficar confuso ou ser forçado a desistir do seu projeto. Ele é capaz de executar o plano através das mais improváveis maneiras e contra a maior das resistências. Tudo que existe tem que ceder à sua vontade. Confesso que esse pensamento é, para mim, um dos mais consoladores ligados à disciplina. Não tem como fracassar. Se Deus fosse capaz de ser frustrado em seus planos depois de termos sofrido tanto, seria terrível. É verdade. Mas para nós, isso é um grande encorajamento. O fato de que Deus não pode falhar em seu propósito na nossa peregrinação. E que Ele realizará a sua obra. Toda adversidade que cruza o nosso caminho, quer pequena, quer grande, tem o objetivo de nos ajudar a crescer de alguma forma. Deus não se alegra com o nosso sofrimento, mas Ele permite que o nosso sofrimento não nos prive daquilo que nos ajudará a crescer. Ele conduz esse processo. Ele está no controle. Então, finalmente, versículo 3, a consideração, a conclusão, a palavra aqui do versículo 3 é: faça as contas e tome o resultado.
Aqui, esta ideia é presente na palavra, no verbo considerai. Exatamente, é o resultado da soma. Isto é porque você considerou tudo que foi dito. E tudo que foi dito aponta para a sua centralidade em Cristo. Olhe para Ele, porque os antigos olharam para Ele, devemos olhar para Ele no presente e deveremos olhar para Ele no futuro. A soma disto é que não fatigaremos, não desistiremos, não seremos abandonados ou não nos desmaiaremos, a expressão. A ideia é fortíssima aqui, a ideia de desmaiar na alma. A ideia apresentada na expressão é a mesma ideia que o apóstolo Paulo utiliza lá no capítulo 4 da carta aos Coríntios, de forma negativa, quando diz assim, por isso não desanimamos. É a mesma ideia aqui no texto, isto é, não perdemos a alma. Essa é a ideia literal da expressão desânimo, perder a alma. O escritor aos Hebreus está dizendo, pois bem, se nós considerarmos essa conta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós não desmaiaremos em nossa alma. Como devemos seguir nessa peregrinação? Não sabemos por quanto tempo. E depois que essa crise, essa pandemia passar, outras lutas e dificuldades virão, de forma global, de forma particular, de forma coletiva na igreja ou de forma pessoal. Outras dificuldades virão, de forma mais amena ou de forma mais profunda. Todos nós enfrentaremos e já enfrentamos dificuldades. Mas a questão é, o crente é chamado para responder de certo modo, diante de todas as dificuldades. Primeiro, ele deve se submeter às ações de Deus. Devemos ser pacientes, na certeza de que Deus está operando como um habilidoso cirurgião, que à medida que usa seu bisturi, vai operando a fim de resolver aquele pontual problema. Deus é o perfeito cirurgião. Escute isso. Está trabalhando com seu bisturi nesse momento. Deus está operando no mundo. Está fazendo isto para extirpar o mal e para que sua glória seja reconhecida. Nós fazemos parte desse plano, desse propósito. Então, aceitemos que estamos em suas mãos. Se você precisasse ser operado hoje não, aí fica complicado, não é? A demanda tem sido extrema nos hospitais, mas suponhamos que em outro momento de tranquilidade você precisasse ser submetido a uma cirurgia. Eu não tenho formação em medicina, eu tenho formação em ser raizeiro, eu sou raizeiro, com 1 bilhão de brasileiros, mas eu não sou médico. Mas suponhamos que alguém diga para você, minha irmã, a senhora está aí com o coração comprometido e o pastor Samuel será o seu cirurgião. A senhora vai para a mesa tranquila, não? O senhor vai para a mesa tranquilo, sabendo que essas mãos aqui, com toda a sua incapacidade e informação, irão te operar? Eu tenho certeza que você vai ficar são do coração na hora, quando souber que sou eu que vou realizar a cirurgia, não é? Mas se você for comunicado que o melhor cirurgião do Brasil será o responsável pela sua cirurgia, você vai mais tranquilo, não é? É assim mesmo que acontece. Agora pense nas mãos de quem estamos. Deus é o perfeito cirurgião. E Ele está não somente nos assistindo, Ele está nos sustentando nessa jornada. Então se submeta às mãos desse cirurgião perfeito e aplique a sua palavra. Observe os exemplos de fé. Olhe para Cristo como autor e consumador da fé e corra a Ele. É possível que muitos de nós que estamos aí conectados, somos cerca de 74 conexões, muitos de nós estejamos já cansados de procurar no Google mais notícias sobre o coronavírus. Eu quero fazer um desafio para você. Gaste mais tempo
olhando, considerando, adorando, reconhecendo, estudando quem é Jesus. Eu tenho certeza que essa tensão que nos suprime dará lugar à mansidão e à tranquilidade de quem foi conduzido para pastos verdejantes, de quem tem diante de si preparada uma mesa, um banquete diante dos seus adversários. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude, e esta adversidade acentue o nosso anseio por Deus. Em nome de Jesus.